Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar mais um assunto importantíssimo no nosso cotidiano escolar e te preparando aí para esses exames externos, o Enem, vestibulares e assim por diante. Hoje nós vamos dar sequência em mais um módulo importantíssimo que é a análise gráfica, né? Então, para nós analisarmos esses gráficos, nós vamos fazer aqui um resumaço para você de como construir um gráfico do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, tá legal? No módulo de hoje nós vamos falar de função do primeiro grau, então bem basicão mesmo, porque se você quiser um pouco mais de detalhes, nós temos lá no nosso canal Matemática Sem Cola, nós temos lá um módulo lá com muitas aulas de função do primeiro grau, do segundo grau e assim por diante, tá legal? Ok, então é importante que você se lembre que a função do primeiro grau, na verdade, ela vai ser composta aqui por uma equação do primeiro grau, conforme esse modelo aqui. E o que pode acontecer, nós vamos centralizar aqui o coeficiente A, na verdade, que é o número que está ao lado do x, tá bom? Que vai ficar fácil você saber aí se o gráfico vai ser crescente, decrescente ou constante. Então, se esse A for positivo, vai ser o gráfico crescente. Então, vai ser importante para nós calcularmos, localizarmos esse ponto que intercepta o eixo x, né? Então, é sempre você guardar aqui, vamos chamar de ponto A para você, tá legal? Então, o y sempre vai ser zero quando o gráfico interceptar o eixo x, tá legal? E aí, ó, função decrescente, quando A for negativo, vamos dar um exemplo na próxima aula, vai ser decrescente e esse ponto aqui será sempre o mesmo, é fácil nós guardarmos. E quando o A for igual a zero, você é uma função constante, vai tocar o eixo y, né? Então, onde lá o x é zero, vai inverter isso aí, tá legal? Então, moral da história, nós vamos calcular a função do primeiro grau 2 pontos, porque é uma reta e para traçar uma reta tem que ter pelo menos 2 pontos, vamos pensar assim, tá legal? Ok, então vamos lá para esse primeiro exemplo aqui. O que nós temos aqui? Já deixei desenhadinho o plano cartesiano, com os dois eixos aqui e o zero, vamos fazer um esboço, tá legal? Então, nós temos aqui o f de x igual a 2x mais 10. Então lembre-se, né? Troca o y, o f de x é igual ao y, é uma conotação, certo? Então assim, ó, o f de x, não se assuste, troque por y, tá legal? Por quê? Porque você vai calcular o y em função do x, tá bom? E nós não vamos montar aquela tabela cheia de números, vamos diretamente nos 2 pontos. Primeiro, ó, o que nós vamos fazer? Vamos saber o ponto que intercepta o eixo x. Se vai interceptar o eixo x, o y é zero. Ok? E depois nós vamos calcular o ponto B, que intercepta o eixo Y. Se intercepta o eixo Y, nós vamos zerar o X. Então, esse cálculo aqui você tem que saber fazer para escrever uma reta, para desenhar uma reta, para representar graficamente uma reta, certo? Vamos lá então? Vamos zerar quem? O Y. Então fica assim, ó. 2x mais 10 igual a Y. 2x igual a menos 10. X igual a menos 5. E aqui vamos zerar quem? O x. Então, ó, o y é igual a quem? A 2 vezes 0 mais 10. Então, vou cortar aqui. Ó. Então, o y é igual a 10. Então, o ponto B, 0 e 10. Tá bom? Então, o ponto A aqui, ó, vai ser menos 5 e 0. E o ponto B, 0 e 10. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai lá analisar o plano cartesiano, olha, o ponto 0 e 10 está em cima do eixo y, o 10, está aqui para cima, certo? E o ponto A, menos 5 e 0, está no menos 5 lado esquerdo, então está para cá. O que você faz então? O seu gráfico vai estar aqui, ó. Então, observe aqui, ó. Então aqui vai ser a nossa retinha A, no exemplo de hoje. Esse ponto aqui é o ponto menos 5 e 0, aqui ó, menos 5 e 0, e esse ponto aqui é o 0 e 10. Então eu vou colocar aqui o ponto A e o ponto B. Então assim, é a maneira mais rápida de você analisar o gráfico de uma função do primeiro grau. Então observe que sempre, se você esconder aqui ó, o x, né, esconder é dar valor zero para ele, o que vai acontecer? Ó, y igual a 10, a própria função vai te dar um ponto onde vai interceptar o eixo y. Sempre assim, tá legal, pessoal? Vocês vão ver também na função do segundo grau. Combinado? Então, esse aqui é uma maneira bem rápida para você montar um gráfico aí e poder analisar a situação, tá legal? Te convido a continuar conosco aqui nesse projeto, Matemática Sem Cola, onde nós vamos fazer nesse módulo um resumaço para você de construção de gráfico, tá legal? Desde reta, passando por circunferência, combinado? Então, na próxima aula, nós faremos um gráfico aí decrescente, tá bom? Um beijo para você, obrigado pela confiança e até a próxima aula. Tchau!